terapeuta! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticar as dores emocionais do seu paciente logo no primeiro atendimento. E o tema de hoje é como ajudar seu paciente a resolver traumas sem ter que revivê-los na terapia. E hoje você vai aprender mais sobre o conceito de trauma e como a mente humana se comporta quando falamos sobre uma situação traumática. Você vai aprender ainda como você pode poupar seu paciente de ter que reviver esse trauma e ainda assim conseguir tratar de forma muito eficaz para reduzir as dores emocionais e os sintomas dele. Por fim, eu sugiro uma abordagem técnica para você trabalhar com esse paciente. Bem, terapeuta, eu sei que ao escolher sua profissão, você percebeu que tem o dom de cuidar, de ajudar as pessoas. Então, um de seus maiores desejos é ajudar seus pacientes a superarem as dores e o sofrimento, especialmente se existir aí alguma situação traumática. Mas é possível que a abordagem que você aprendeu e pratica acabe reforçando essa experiência dolorosa no seu paciente. Então, fica aqui comigo que eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Mas antes, me permita começar essa aula trazendo o conceito de trauma, apenas para contextualizar, e aí você vai seguindo o meu raciocínio, tá? Então, vamos lá. Nós usamos indiscriminadamente o conceito de trauma, mas ele pressupõe um acontecimento muito forte que foge da previsibilidade e não pode ser confundido com apenas uma situação desagradável. O conceito de trauma, ele se refere a uma experiência extremamente dolorosa ou perturbadora que afeta profundamente o bem-estar emocional de uma pessoa. O trauma pode ser causado por eventos como acidentes, abuso, perdas significativas, por exemplo. E esse trauma emocional, ele pode resultar em sintomas como estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e dificuldades de relacionamento, dentre muitos outros. O nível de reação a essa situação traumática, claro, vai depender do grau de sensibilidade da pessoa, da vítima, digamos assim, ou da própria idade dela. Por exemplo, se uma criança de 3 anos de idade assistir a uma briga entre seus pais e presenciar uma agressão física do pai contra a mãe, ela pode guardar isso para o resto da vida como um trauma. Já um adolescente de 15 anos, mais maduro, mais vivido, ele pode encarar essa situação de uma outra forma. De repente, ele até reage para defender a mãe, sem ficar com aquela memória horrorosa para o resto da vida. Mas, de toda forma, o trauma deixa marcas para toda a vida e, claro, precisa ser tratado. Em regra, quando uma pessoa procura a ajuda de um terapeuta integrativo, essa pessoa narra justamente os sintomas que eu falei anteriormente, A maior parte. Ansiedade, insônia, depressão, dificuldade de se relacionar, de confiar nas pessoas, dificuldade de entrega, dentre muitos outros. Esses sintomas, eles podem ter inúmeras causas. Problemas no trabalho, crise conjugal, traição, perda recente de um ente querido, por exemplo. Mas os sintomas, eles podem esconder, em alguns casos, um forte trauma vivido pelo passado. Então, como diferenciar? De qualquer modo, nas primeiras sessões, você, terapeuta, ainda não sabe diferenciar se as causas desses sintomas residem em situações desagradáveis ou em traumas. E, portanto, você vai levando o paciente a se abrir e a contar sobre suas dores até que você consiga entender melhor como que você pode ajudá-lo. Mas é aí que reside o problema. De acordo com a gravidade desse trauma, fazê-lo verbalizar sobre o assunto pode provocar reações muito desagradáveis para o seu paciente. Quando uma pessoa fala sobre um trauma do passado, ela pode revivê-lo emocionalmente, porque a lembrança do evento traumático aciona certas partes do cérebro associadas a memórias emocionais.
Quando nós experimentamos um trauma, o cérebro ele tende a codificar essa experiência de forma muito intensa e emocional. Essas memórias, elas são armazenadas em áreas como a amígdala, que é responsável por processar emoções e reações de medo. Quando a pessoa fala sobre um trauma, as conexões neurais são reativadas e as áreas do cérebro relacionadas à memória e às emoções, elas são ativadas novamente. E essa reativação, ela pode levar a uma experiência emocional intensa, como se a pessoa estivesse revivendo o trauma, com sentimentos de medo, tristeza, raiva ou ansiedade, por exemplo. Essa resposta emocional, ela pode ser desencadeada mesmo que o evento traumático tenha ocorrido no passado e não esteja mais presente no momento atual. Algumas linhas terapêuticas, especialmente ligadas à psicologia clínica, ensinam que falar sobre o trauma pode ser parte do processo de cura, porque a pessoa vai gradualmente encontrar uma maneira de lidar com essas memórias dolorosas. Então, essa minha abordagem aqui, ela pode encontrar resistência por profissionais mais ortodoxos que sempre tiveram essa visão. Mas reflete aqui comigo. Se você encontrar uma forma de entender sobre o trauma do seu paciente sem que ele precise verbalizar repetidamente, você vai poupar muito do sofrimento dele. Você não acha que essa seria uma solução muito melhor, muito menos dolorosa? Então continua aqui comigo que eu vou te contar mais sobre isso. Bem, todos os sintomas que os pacientes te relatam têm, de uma forma ou de outra, relação com as dores emocionais. E elas possuem raízes. Investir numa ferramenta de diagnóstico dessas dores emocionais vai te permitir que você já identifique as questões mais profundas do seu paciente desde o primeiro atendimento. Essa identificação ajuda você a tratar dessas dores de forma muito mais rápida, eliminando os sintomas que tanto perturbam o seu paciente. Agora, se essas dores são frutos de um trauma, mais uma razão para você focar nesse diagnóstico o quanto antes. Os traumas possuem efeitos ainda mais dolorosos, perturbando os sonhos, os relacionamentos e produzindo até efeitos físicos no seu paciente. Eu não sei se você gosta de filmes e seriados americanos, aqueles sobre guerras, operações militares. Eu particularmente adoro. Em muitos desses filmes e seriados, e até mesmo nos noticiários da vida real, você já deve ter ouvido os casos daqueles ex-combatentes americanos que participaram de guerras e operações e voltaram com aquelas sequelas muito profundas, com estresse pós-traumático, o que tornou tanto um problema de saúde pública quanto uma questão social naquele país. Há alguns que chegam com sequelas psiquiátricas. Eles não conseguem se relacionar mais, não conseguem dormir mais, têm visões delirantes, ficam perturbados com qualquer barulhinho e alguns abandonam tudo e passam a viver nas ruas. Aqui no Brasil, por mais que não haja militares em guerra, há um histórico de violência urbana que também deixa marcas horríveis. Há alguns anos, por exemplo, eu atendi uma mulher linda, 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 super bem sucedida, mas que tinha sequelas de um estupro violento que sofreu no iniciozinho da adolescência. Olha que coisa horrível. As dificuldades dela em confiar num homem foram muito grandes. E somente depois de um tratamento intenso, ela passou a se relacionar afetivamente e sexualmente novamente. Mas há ainda algumas profissões que se deparam com pequenos ou grandes traumas ao longo do tempo, repetidamente, e por isso geram igualmente estresse pós-traumático. Aí, muitos daqueles sintomas também aparecem. Profissões como bombeiros militares que só trabalham com tragédia e podem se deparar com situações de fogo, desabamentos, enchentes, em que famílias inteiras são dizimadas.
Imagina assistir a uma cena constantemente, tirar crianças mortas da água, debaixo da terra. Policiais que vivem sob o estresse de serem alvejados por tiros em operações ou mesmo terem que puxar o gatilho. Até mesmo médicos, especialmente no início da carreira, e que percebem que, apesar dos seus esforços, pacientes morrem o tempo todo. Imagina que coisa horrível ter que fazer essas pessoas reviverem essas situações que tanto sofrimento causou e ainda causa na vida delas. Se você, logo no primeiro atendimento, conseguir identificar a existência de um trauma e a área da vida em que esse trauma aconteceu, você já pode iniciar o tratamento daquelas dores sem precisar ficar perguntando ao paciente os detalhes. Inclusive, trabalhando essas dores, os sintomas ficaram muito mais suaves e chegará um momento em que o seu paciente mesmo ele vai se sentir à vontade para se abrir mais sobre a experiência traumática, porque ela deixará de ser tão dolorosa. Você entende o que eu estou propondo aqui para você? Eu estou te propondo uma nova maneira de abordar os pacientes, de forma a diminuir o sofrimento deles. Se ajudar as pessoas e reduzir o sofrimento delas é a sua missão de vida, eu te convido a abrir sua mente, pensar diferente do que todos estão pensando e fazendo, e assim colocar em prática o seu propósito de vida. Vamos lá então. Minha técnica se baseia justamente numa inversão. No primeiro momento, você diagnostica as dores emocionais e as áreas da vida em que o paciente mais sofre. Em seguida, você aprofunda e identifica as raízes dessas dores, que podem ser as experiências traumáticas. Depois, com as técnicas terapêuticas que você já domina, você já desenvolve, você vai tratando essas dores e reduzindo os sintomas. Quando o seu paciente já se sentir muito mais aliviado, ele terá mais condições de verbalizar sobre essas experiências, por conta própria mesmo, sem você perguntar. Vai falar sobre os traumas, mas já com sintomas muito reduzidos. Ou seja, o paciente já não sofrerá tanto ao falar sobre os traumas, porque ele terá tratado das principais dores e reações a elas. Eu vou usar uma analogia aqui para você entender melhor. Imagina um equipamento grande, bem difícil de carregar em razão do volume. Sei lá, um computador do tipo desktop, por exemplo. Ele tem um monitor, ele tem a CPU, acessórios como mouse, câmera externa, alto-falantes e mais o que você pensar aí. Se você desmontá-lo em várias peças menores, você consegue carregar facilmente, porque o volume será muito menor. E é isso que eu estou sugerindo aqui, que você vai destrinchando as dores do seu paciente para que elas diminuam de volume e ele consiga carregá-las com facilidade logo no início do tratamento. É isso que eu estou sugerindo aqui, que você vá destrinchando as dores do paciente para que essas diminuam e ele consiga carregá-las com facilidade logo no início do tratamento. Dessa forma, você consegue resultados muito mais rápidos, ajuda seus pacientes como você se propôs a fazer ao abraçar a sua profissão e ainda obtém o reconhecimento que tanto deseja. Vale a pena ao mesmo se abrir a essa nova abordagem, você não acha? Afinal, são tantos os benefícios, tanto para o seu paciente quanto para você. Bom, então vamos lá. Vamos recapitular o que nós vimos até aqui? Primeiro, eu te apresentei o conceito de trauma. Depois, eu mostrei a você o que acontece com a mente quando nós falamos sobre uma situação traumática. Em seguida, eu falei o quanto você pode poupar o seu paciente de ficar repetindo sobre o trauma que ele viveu, apesar de algumas objeções que possam surgir de outros profissionais. Eu mostrei o quanto é importante ter uma ferramenta de diagnóstico
que te ajude a identificar as dores emocionais do seu paciente e as raízes delas. Eu sugeri uma abordagem técnica que primeiro diagnostica, depois trata e finalmente o paciente se sente fortalecido para aí sim falar sobre esse trauma. Deixa aqui nos comentários se você já atendeu pacientes com traumas severos e qual costuma ser sua abordagem com eles. E por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!